Fala pessoal, nessa edição eu tô com um cara que assim, quando você fala em punk no Brasil, se você deixar ele de fora, você vai mostrar que você é um grande ignorante no assunto. Grande Clemente, tudo bem, cara? Prazer aí, obrigado por ter topado a entrevista e bem-vindo aqui ao Zine. Salve, salve, Henrique. Obrigado pelo convite, né? E tamo aí na área, né, mano? Você falou que falar em punk, falar, né, tem que estar nessa lista, porque isso significa que eu sou velho, né? Ah, você tem prestígio, cara. Pô, esse ano aqui você fecha aí 40 anos com Inocentes, né, meu? É tempo pra caramba. Cara, é tempo pra caramba, passa rápido, né? Passa rápido. E o pior, né? Minha terceira banda, né, cara? Pois é, inclusive eu até ia comentar aqui, você montou, você formou a Tida como primeira banda punk, né, do Brasil ou de São Paulo, alguma coisa, mas é precursora, então tem mais qualidades aí, predicados aí nesse prestígio todo aí, meu. Pô, que legal. É isso mesmo. Eu sou um dos fundadores, né? Junto com o Ariel, né? Que depois virou vocalista do Inocentes, né? E o Douglas Viscaíno, ele era o cara, né? Ele que me ensinou a tocar, ele que me falou, me chamou para montar a banda, me convenceu de que eu podia tocar e tal, né? E aí, e o Charles, né? Que era o batera, o Carlinhos, né? Que não é o Charles dos Titãs, mas é o Charles do Resto de Nada, né? Restos de Nada, né? Puta nome legal. Inclusive, foi a primeira banda, né, que a gente tá falando aqui. Depois teve uma outra que os nomes eram legais, né? Condutores e Cadáver, né, cara? Nome simpático, né? Pô, é super assim, convidativo para as senhoras, né? Imagina na época, né? Ex exatamente. Condutores de Cadáver é a segunda banda. E aí depois, em 81, aí que veio o Inocentes, né? Imagina chegar em casa. Mas eu comecei com 15 anos, né? A primeira banda eu comecei tocando com 15 anos, porque o Inocentes, quando a gente montou o Inocentes, eu tava com 18, né? Pois é, e cara, meu, como é que era, né? Fazer punk em São Paulo naquela época que não tinha, o rock nem era um estilo tão assim, com prestígio. Acabou sendo nos anos 80. Mas como é que era Uhum. fazer punk, ter uma banda de punk naquela época quando você começou? Ah, cara, a gente não tinha expectativa, assim, né, de fazer sucesso, vender disco, gravar disco, a gente só queria tocar, era uma urgência que tinha, a gente queria tocar para nossa turma, que gostava de punk, tocar para os amigos, né, a gente não tinha, estamos aqui fazendo uma cena punk, não, né, é que as coisas foram acontecendo, né, então, aí a gente fez nossa, passou uma moto aqui, a Ah, gente fez a pandemia multiplicou o número de motos nas ruas, né? Cara, e tem um horário que não para, né? Começa. É. Puta, mano. Agora tá começando a acalmar. Mas, né, a gente montou o Restos de Nada, fizemos o primeiro show na nossa escola e tal, fizemos os outros shows. Daqui a pouco pintou uma outra banda chamada I5. Aí a gente fez uma pequena turnê com essa banda, né? Fizemos dois shows, né? Um no Tucuruvi, outro na Vila Mazei. Ah, fizemos um antológico, né? Que foi um dos primeiros, assim, que foi numa padaria, no Jardim Apuador, uma padaria abandonada, ou em construção, não sei o quê. Foi o Kid Vinil que descolou, né? Na época não era nem Kid Vinil, era só Antônio Carlos, né? Daí o Antônio Carlos descolou esse lugar, a gente fez esse show e tal. Aí quando eu tava com condutores, aí já no ensaio do condutores apareceu o Cólera, né? Aí a gente chamou o Cólera para tocar no nosso colégio, os caras fizeram o primeiro ensaio, na verdade, com condutores, usaram nossos instrumentos, que eles não tinham instrumentos, né? A gente já tinha amplificador, já tinha um equipamento e tal. E eles usaram, foi a primeira vez que eles tocaram com instrumentos de verdade, né? E aí a gente começou a organizar uns festivais, eles tocaram no nosso colégio com a gente começou a chamar eles para uns festivais punk, aí tocou o Cólera, tocou minha ex-banda O Resto de Nada, eu já estava no Condutores, e aí começou a aparecer banda, entendeu? Aí que foi começando a virar uma cena, mas isso demorou uns 3, 4 anos, né?
E aí, quando E, surgiu o Inocentes, aí já tinha o Cólera, já tinha o Olho Seco, já tinha M19, Anarcólatras, aí já estava começando a ter uma cena mesmo. Tanto é que daí a gente gravou o Grito Suburbano, né, que é o primeiro registro sonoro, né, do punk paulistano, né? com Lixomania e tal, não é? Então, na verdade, o Grito Suburbano era o Olho Seco, né, o Cólera e o Inocentes. Era para ter tido 5 bandas, né? Era para ter tido ainda o M19 e o Anarcólatra, só que o M19, eu não sei o que aconteceu lá, acho que eles perderam batera e aí não conseguiram gravar. E o Anarcólatras, eles chegaram a gravar, mas depois eles tretaram, não sei se a banda acabou, não lembro, assim. Eu sei que eles acabaram não saindo na coletânea, né? E aí saiu só o Inocentes, o Cólera e o Olho Seco, né? Então, que é o primeiro registro sonoro de bandas punks de São Paulo, né? Quer dizer, era assim, um puta, né, puta cenário de perrengue, né? Quer dizer, não é à toa que punk também virou um sinônimo para perrengue, né? Porra, tá punk, né? Ah, sim. É que, na verdade, a ideia era essa, né? Você trabalhar com poucos elementos, né? Você trabalhar com o que você tinha, o famoso do it yourself, né? Então, você trabalhava com... Não precisava ser um músico exímio para fazer músicas, né? E tal. Você podia trabalhar com 3, 4 acordes. Você poderia gravar um disco independente, você não precisava estar numa grande gravadora, você podia gravar num lugar tosco, você podia tocar em lugares toscos. Então, essa filosofia do punk é que permitiu que o punk nascesse na periferia, né? Porque se você precisasse de 10 Marshalls, se fosse que nem o heavy metal, você precisa de um puto equipamento, você precisa da melhor guitarra, você precisa tocar pra caralho, ele não ia nascer na periferia, entendeu? Uhum. É curioso, né? Uma comparação que é recorrente, a gente sempre escuta alguém falando, inclusive, acho que Uhum. você também faz esse paralelo, porque há um tempinho, não digo mais hoje, que já ficou midiático demais, mas o funk, né? Essa coisa da música das quebradas e tal, tinha no início muito do que o punk teve nessa sua época aí que começou. É um som das quebradas, né, de São Paulo, né? Sim, Virou, sim, né? exatamente isso. Virou, né? O rap também cumpriu essa função, né? Era o som das quebradas. Hoje o funk e o rap dividem, né? Isso aí, né? Esse título, né? Mas se o punk fosse um pouco mais palatável, né? Para massivamente falando, né? Talvez ele continuasse ainda nas quebradas muito forte hoje em dia também, né? Mas ele é meio difícil, né? Até para um próprio roqueiro, né? Ainda mais na época, né? Se o rock era todo cheio de melodia e tal, os caras chegavam. Paco, 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 só gostava quem gostava mesmo, né? Imagina, né? Naquela É época ainda que o difícil. rock tinha meia hora de solo de teclado, de sintetizadores, meia hora de solo de guitarra e tudo mais. Já estava meio que uma saqueira, né? E o Exatamente. punk, né? O americano e o inglês, eles conseguiram quebrar essa resistência técnica, né? Esse excesso de tecnicismos, né? Exatamente. E isso não quer dizer que a gente não tinha uma base, né? Por exemplo, o Douglas Viscaíno, né? O Douglas, o guitarrista do Resto de Nada, cara, ele era um gênio. Ele aprendeu a tocar guitarra sozinho, tocava pra caramba, tirava todas as músicas do Black Sabbath, tirava tudo. Depois quando ele faleceu, ele já era maestro, né? Ele já tinha se formaram, dava aula, tal, escrevia, mas o que aconteceu? Um monte de gente gostava da estética punk também, entendeu? De trabalhar com poucos elementos, de ser mais porrada, de ser mais agressivo, porque o rock tava chato, entendeu? E num momento que era difícil, né? Então, assim, putz, né? Época do prog rock e tal, ou daquele, né? Ou daquele rock de arena e o Fusion. rock não, o rock era popular, entendeu? Você lançava o disco do Black Sabbath nas rádios normais, tocava Black Sabbath, a música lenta no bailinho, entendeu? Então, tava lá os casais dançando, tocando a música do Black Changes. Sabbath. Changes, exatamente, eu lembro do lançamento.
Então, o rock não estava tão transgressivo nessa época, eram algumas bandas, né? E aí o punk meio que chegou para falar, mano, chega dessa putaria aí, nós viemos aqui para trazer emoção pro rock and roll de novo, né? Que era o barato do rock and roll dos anos 50, né? Que, aliás, você pega esse meio, final de década de 70, era uma época de um revival do rock and roll dos anos 50, né? Porque a molecada queria emoção de novo, não queria ficar lá curtindo umas musiquinhas idiota e tal, queria de novo chacoalhar o esqueleto, falar mal dos pais, falar do que estava acontecendo no mundo, queria uma coisa mais energética, né? Que remetesse aos primórdios do rock, né? E aí chegou o punk, né? Então aquele visual, jaqueta de couro, tudo é uma coisa dos anos 50, né? Você pega o filme, beatniks, né? Exatamente. Você pega o filme O Selvagem, do Marlon Brando, todo mundo jaqueta de couro, né? Pega James Dean, aquelas coisas todas. Então, a estética de gangue e tal. Então, é isso que o punk trouxe de volta, bem no comecinho, né? Porque, assim, são umas 3 ou 4 gerações punks, né? Entendeu? Então, assim, a geração que usou moicano, que inventou o hardcore é outra. Eu peguei desde a primeira, né? E você falou aí de gangues e tal, isso era foi uma característica, né, dos primórdios do punk do Brasil. Vamos pensar no de São Paulo como sendo os primórdios, né, mais clássicos, né? E assim, o punk ele tinha esse também, acabava virando meio que um instrumento de treta ali, né, das gangues, né? Assim, porque era um espírito do rock and roll, né? Você pegar os filmes, né? Marlon Brando, ele tá com uma gangue de motociclistas, tá? O James Dean está sendo perseguido por uma gangue também. Esse espírito de gangue juvenil era uma coisa, né? West Side Story. São duas gangues que vão se encontrar, entendeu? Né? Aí você pega Laranja Mecânica, né? Então, né? Warriors, né? A gente eu fui ver o Warriors no cinema, né? Então, a gangue era a sua turma, a sua galera, que, tipo, você podia brigar com a turma da rua de cima, você podia brigar com a turma do colégio de baixo, porque você ia no baile lá, você pegava a mina né, daquele bairro. Os caras do bairro nem iam gostar, né? Você ia no bairro vizinho, você ia ter que brigar com os caras. Era um espírito de época, entendeu? Uhum. Que não era. E o punk estava inserido nisso, né? Entendeu? Você já se meteu em muita treta homérica mesmo? Sim, né? Fazia parte, né? Fazia parte. Assim, já. É que depois o punk institucionalizou a treta, né? Porque criaram-se brigas homéricas, né? Tipo, aquelas brigas entre São Paulo e ABC, né? Então aí era tipo briga de torcida de futebol, entendeu? Saca? Você pega 200 caras de um lado, 150 de um lado, 150 de outro, entendeu? Correria na rua e tal. Isso acontecia. A gente teve que apaziguar isso para viabilizar o punk, entendeu? Então saía lá eu, Calegari, Ariel, Marcelino, ia nas gangues lá, mano. Pra quê? Porque esse lance de gangue ele continuou por muito tempo, né? Em 79 era normal, né? Já em 82 já estava atrapalhando toda uma cena que estava crescendo, entendeu? Pois é, que até foi o grande mote, digamos, pejorativo por trás do famoso Começo do Fim do Mundo, né? O festival lá no Sesc Pompeia, em São Paulo, né? Que teve todo aquele terrorismo, digamos assim, aquele terrorismo midiático por trás, né? Exatamente. E para acontecer o festival Começo do Fim do Mundo, a gente foi em cada gangue, falar com todo mundo, porque que o festival reuniu 10 bandas de São Paulo e acho que 10 do ABC, né? Entendeu? Então, eram as duas turmas que tinham uma grande treta. Então, mas, puta, para isso acontecer, foi um trabalho longo ali e tal. O Inocentes chegou a organizar um show na PUC, né? Com duas bandas do ABC, Inocentes, e mais duas bandas do ABC para poder reunir a galera, começar. E era tenso, né, cara? O negócio era. O negócio era tenso, né? Você Porque era tocava com um olho no instrumento e outro, né, na galera ali, né? Exatamente, né?
Mas deu certo, até que aconteceu o festival Começo do Fim do Mundo, né? Só que aí chegou 83, aí as brigas voltaram de novo e tal, e aí as bandas começaram a seguir seus caminhos, né? Entendeu? Umas acabaram, o Inocente chegou a acabar e tal, o Cólera parou de tocar, o Edson inventou o Rosa Luxemburgo, que era uma banda paralela dele, começou a tocar, fazer outras coisas. O Ratos entrou no circuito de metal, foi aí que o Ratos mudou o som e tal, porque o Ratos era bem hardcore. Né? O Olho Seco parou mesmo, ficou anos sem tocar. E o Inocentes entrou pro rock paulista, né? Começou a tocar mais pós-punk, juntar, agregar esse pós-punk no trabalho e foi pro rock paulista, né? Até chegar na Warner e tal. Isso tudo por conta dessa volta das tretas, né? Que deu uma desanimada geral, então. Que você não podia fazer show, cara. Você ia fazer show, podia chegar um bando de careca, um bando de punk de não sei da onde. Você fala, mano, eu sou músico, não sou de gangue, né? Entendeu? Mas agora, pô, e assim, a minha impressão era justamente essa, que o festival, o Começo do Fim do Mundo, foi justamente o começo do fim desse borbulhinho punk mesmo, do mais tenso da coisa, né? Ah, sim. Foi o ápice, né? E o começo de uma queda, assim, né? E tal. Mas e E aí, aí, cara? assim, né, teve gente que continuou lá no burburinho e tal, e achou que era legal. Teve gente que resolveu seguir caminho. Porque, assim, independente de ser uma banda do movimento punk, a gente era uma banda, né? Entendeu? A gente poderia viver ser um movimento punk, que é o que aconteceu com a gente, aconteceu com o Cólera, aconteceu com o Ratos de Porão. Cara, assim, falando do festival, né? Pensando, olhando pelo lado bom, né, cara? Vocês estavam lá envolvidos com a coisa, quando começou a rolar mesmo, né? Vocês tinham noção do tamanho, da importância do que aquele evento que estavam fazendo tinha? Quando você está fazendo a coisa, você nunca tem a dimensão, né? Na verdade, você está fazendo, organizando um evento e fala, mano, eu espero que encha, né? Entendeu? É isso. Aí chegou lá, mano, tinha punk da puta que pariu, assim, de tudo quanto é lugar, né? Lotou. Né? Tinha jornal de tudo quanto é lugar, né? Tinha de Washington Post a jornal japonês, entendeu? Todos os jornais, Folha de São Paulo, todos os jornais, todos dando matéria e tal, a gente virou o centro do mundo. Mas isso também se deve ao Bivar, né? Porque foi o Bivar que colocou a gente na grande mídia, né? O Bivar começou a fazer as matérias, começou a falar para o mundo que os punks da periferia de São Paulo existiam, né? Então, o Bivar, vamos dizer assim, era o nosso, entre aspas, assessor de imprensa. Né? Um porta-voz punk. Né? Ele começou como um jornalista fazendo uma matéria e daqui a pouco a gente convivia. A gente estava indo na casa do Bivar, vamos na casa do Bivar lá e tal. Escrevi um manifesto punk na casa do Bivar lá, chapado lá. Ele escreve um manifesto, usei a máquina dele de escrever, escrevi um manifesto. A impressão que eu tenho também é que esse festival ele foi tipo um Woodstock, né, do punk brasileiro. É exatamente isso. Como o Woodstock foi um marco, né, do Power Flower, né? Do Flower Power, o Começo do Fim do Mundo foi um marco do punk rock, né? E, na verdade, quem descolou o espaço, tudo foi o Bivar, né? Ele que tinha esses contatos, né? Conseguiu o Sesc Pompeia. O primeiro evento musical do Sesc Pompeia. Porque eu ia jogar bola no Sesc Pompeia, né? Não tinha show de música no Sescs, né? E ali, a partir daquele momento, começaram a ter shows, né? E a gente foi meio que o evento que abriu. Acho que eles se arrependeram, né? Começando de forma bombástica, né? Exatamente. E é curioso, porque tem vários paralelos com o Woodstock, né? Que o Woodstock, por mais que tenha se repetido, feito outras edições, que eu acho super furadas, mas nenhum outro festival repetiu aquela energia, aquele contexto todo, né? Porque não é só uma lista de bandas, né? Tem todo um contexto, a galera, todo o clima, como, né? O quanto aquilo chamou atenção. E o Começo do Fim do Mundo foi a mesma coisa para mim, né? Dadas as proporções, lógico, mas
para mim sim, é o grande Woodstock brasileiro, assim, do rock and roll, para mim foi o começo do sim. fim do mundo. É exatamente isso. Tem o contexto histórico, tem as pessoas que estão lá, tem o ineditismo, ineditismo, Ineditismo. ineditismo. Nossa, deu uma travada, cara. O ineditismo tem toda uma série de coisas que você não consegue replicar. A gente já comemorou 30 anos lá no começo do fim do mundo no Sesc, fizemos vários festivais, mas nenhum tem aquele frescor, aquela coisa, né? É claro que outros festivais aconteceram com outras cenas que foram tão importantes, né, quanto, mas o festival para o punk, aquele foi o festival, né? Foi o marco histórico, né? Ah, sem dúvida, cara. E mesmo até nesse caso, toda a tensão que havia colaborou também para dar ainda mais esse ineditismo, né? Esse Ah, marco. sim. E agora, quando, né, vocês retomam ali com os Inocentes e lançam o primeiro disco, depois vão para o Warner, né? E aí, quando vocês vão para o Warner, vocês viraram traidores do movimento? Teve isso? Ah, sim, né? Porque você faz parte de um gueto, de um grupo pequeno. Aí, de repente, porra, todo mundo conhece Inocentes. Você não é mais da minha gangue, entendeu? Não é mais do seu gueto, né? Aí, pô, o cara reclama. É a mesma coisa, aquela sua banda preferida. Por exemplo, com o Nirvana, né? Eu conheci o Nirvana, ninguém conhecia. Deu 6 meses até, né? A tia velha do meu amigo conhecia o Nirvana, entendeu? Aí você fala, não gosto mais dessa banda. Já virou, caiu na mídia, né? Vira carne de vaca, né? Você fala, não, tem outras bandas mais legais, olha aqui, né? É que nem Sex Pistols e Ramones, né? No começo do punk, todo mundo, Sex Pistols e Ramones, legal, legal. Chega no meio ali, você fala, mano, que Sex Pistols e Ramones, né? Quem conhece Sex Pistols e Ramones só é o iniciante, né? Entendeu? É, exatamente, né? Ouve aqui, Weirdos, né? Tem Dead Boys, tem um monte de coisa. Meu. É, e até porque tem muita banda que não desvirtuou, não gravou Something to Believe, né? Tipo Ramones, assim, né? Exato, exato. Mas agora, você até deu uma adiantada numa coisa que eu ia te perguntar, que existe uma diferença, né? Se pegar o primeiro registro, os primeiros registros dos Inocentes e já o disco a partir, né, da Warner, tem diferenças bem marcantes, não só na sonoridade, né? Puxando mais Sim. para o rock que estava em ascensão no Brasil, mas também até as letras, né? Deram uma amenizada, né? Digamos assim, no ódio, no sangue nos olhos, né? Ah, sim, mas é uma questão de ponto de vista, né? Porque, na verdade, as músicas eram as mesmas. Pânico SP a gente gravou no Grito Suburbano. Né? Salve El Salvador a gente gravou também no começo do fim do mundo. É a música que entrou no disco do festival, entendeu? É. Que entraram umas coisas a mais, né? Isso, então, né? a coisa começou a se diluir, assim, né, entre as Que produções. você começou a trazer outros elementos, né? Você tem a democracia se abrindo, você não tem mais, né, uma ditadura, né, militar. Estava acabando a censura. Por exemplo, porque as pessoas acham assim, nossa, vocês faziam as letras contra o governo, a ditadura militar. Sim, a gente fazia, mas não quer dizer que a gente conseguia gravar tudo. Ontem um pesquisador me mandou as cartas que nós mandamos para a censura, ele conseguiu um arquivo lá na censura, tá tudo lá. Então, tipo, mandei 13, 14 letras para censura, veio tudo vetado, 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 vetado. Tipo, o Miséria e Fome, nosso primeiro LP, virou um compacto, porque não tinha uma música, só teve que usar as músicas que tinha liberado. Ia ser um LP mesmo, né? Ia ser um LP. Gravamos todas as músicas. Saiu agora, saiu póstumo, saiu em 88, né? Que a gente conseguiu lançar no formato de LP. Aí agora, então, saiu de novo uma reprensagem lá italiana e tal, que aí saíram todas as músicas, que tinha, achamos uma música lá a mais, lá, que eu nem lembrava que tinha na fita, né? E tal. Então, assim, é, é,
O Inocente sempre teve esse quê existencialista, niilista, dadaísta, entendeu? Isso sempre esteve nas letras, né? Já desde o Grito Suburbano, né? Tipo, tem uma música lá que se chama... esqueci o nome dela, mas ela fala na letra: morrer só, sofrer só, morrer... Ninguém morre duas vezes, ninguém compartilha a sua morte com ninguém. Né? Morrer só, sofrer só, morrer só, calado. É super existencialista. Entendeu? Total. É porque as pessoas acham que o punk só fala de política, e não é. O punk que eu comecei a ouvir falava de tudo, sempre foi assim. Ele foi ficando mais político com a segunda geração, da qual a gente é contemporâneo, que aí chega o Exploited, chega Discharge, chegam essas bandas, são diferentes da primeira geração. O Ramones, Ramones, se tiver uma letra política, é muito, né? Porque Ramones é bubblegum, né? Total. E Entendeu? por... Então, Ah, assim, o Clash era mais político. Então, não existe uma regra, né? sim. Não era um balaio, todo mundo igual, né? Então, eu acho que o Inocentes mantém as suas influências, as suas origens, elas só ficam mais acentuadas quando a gente sai da cena punk e consegue juntar no nosso som coisas que a gente gostava, como Gang of Four, né? Em 82, se eu fizesse um som meio Gang of Four, os punk, não entendi nada, né? Porque muitos eram muito novos e tinham pegado o movimento daquele momento para frente. Eu, como ouvia desde 77, então conhecia muita coisa que aquela garotada nova não conhecia, entendeu? Eles só queriam ouvir hardcore. E a gente já tinha outras influências. Né? Você pega lá o próprio Stranglers, que tinha teclado e o cara era quatro, né? O próprio The Cure. The Cure é uma banda que os punks ouviam no começo. Porque a gente não ouvia só o punk, a gente ouvia toda aquela cena alternativa. Ouvia Psychobilly, ouvia Cramps, ouvia Rockabilly, ouvia Ska, eu ouvia muito Ska. Para mim, a melhor banda do universo era o Specials, entendeu? Só que chega em 82, aquele universo ele vai se fechando, vai virando só hardcore, hardcore, hardcore. E a gente tinha um monte de influência. Né? Você pega os Imagina. discos do Clash, é isso. A gente é... Em 86 a gente conseguiu... Na verdade, o que a gente fez? Em 86 a gente voltou para trás. A gente começou a juntar aquelas influências do começo da carreira. E por que Adeus Carne? É que, na verdade, o nome do disco era para ser Carnaval, né? Adeus Carne é o significado de carnaval. Tá. Só que aí a banda, né? Todo mundo acha que o Clemente é o líder, ele impõe tudo, não. Os caras da banda, não, carnaval não, vai ficar muito. Eu não, tem que ser carnaval, carnaval é legal. Uma banda punk lançando um disco chamado Carnaval. Não, vamos pôr a tradução. Adeus Carne. É a tradução de carnaval. E aí ficou. Aí falar, tudo bem, fui voto vencido. E quem foi o voto vencido para vocês toparem aquela famosa capa do disco de 89, o Inocentes? Aquela capa é que a gente já estava de saco cheio de sair os quatro na capa, tinha um contrato para cumprir com a Warner, estava para sair da Warner, a banda brigando, a gente não vendia disco, não conseguia pagar as contas vendendo disco. E aí a Warner queria os quatro da capa, a gente não queria os quatro na capa. Aí falava, vamos tirar uma foto todo mundo pelado e como se ele tivesse preso, né? Que era uma situação na época da ditadura, todo mundo algemado, peladão, era revistado pela polícia. Né? E aí, inocentes, né? Revistados pela sendo revistado. Tá certo. E agora, bom, se a banda já estava com esses problemas internos e tudo mais, quando veio o Plano Collor, no início dos anos 90 ali, de que maneira isso impactou entre vocês, entre as intenções com a banda, né? Como é que foi? E fudeu tudo, né? Porque a banda saiu da Warner, né? A gente não vendia muito, a Warner não queria a gente. A Warner queria a banda que vendesse 400, 500 mil cópias. A gente vendia 30, 40 mil, não era nada para uma grande gravadora, né? Mas nós cumprimos o contrato todo, né? Gravamos 3 discos e tal. E aí, de repente, você está sem gravadora, sem nada. E nessa época, né, ser independente era caro, você tinha que ter dinheiro para ser independente. Né? Por isso que existiam os selos, né? E tal. Baratos e Afins bancava os discos, punha as bandas no estúdio, né?
Porque você não tinha dinheiro para ir para um estúdio, fazer tudo e depois negociar com alguém, entendeu? Então a gente ficou um tempo sem gravar, aí a banda Tonhão saiu, depois saiu o André, aí depois entrou o Mingau, entrou o César Romaro, aí mudamos muito o som, porque estava de saco cheio, o punk só atrapalhava, era muita briga punk naquela época, e a gente não conseguia fazer um show e tal, e aí mudamos, fizemos 2 discos diferentes e tal, até que em 95 começa essa formação que está hoje na banda, né? E tal. Que daí aí fica mais fácil, a gente retoma o punk mesmo e tal, e a banda vai voltando a ganhar importância de novo, né? E é uma formação bem legal, acho que desde o começo, né? Vocês têm uma química muito boa que remete às coisas boas do princípio da carreira ali, né? Exatamente. E é engraçado, porque essa é a formação mais longeva da banda, né? Ela tem 25 anos, para 26 anos, né? E Pois tal, é. gravamos vários discos, participando de vários festivais. Aí vem as coisas importantes que a gente fez, né? Saca? E tal, né? Em 2019, eu não sei se você já ia falar disso, a gente fez uma turnê na Inglaterra e na Inglaterra. Finlândia, que foi muito legal, né? Tocamos no Punta La Rock na Finlândia, um puta festival grande lá. Tocamos no Rebellion na Inglaterra, em Blackpool, né? Que é considerado o maior festival punk do mundo, né? Então, tem 5 palcos, 10 mil cabeças rodando dentro do festival e tal. E a gente foi a primeira banda punk brasileira, né? Porque outras bandas já tinham tocado, né? A tocar no palco principal do Rebellion, né? E o palco principal é um espaço para 6 mil pessoas, né? E aí foi enchendo, porque você fica passeando entre os palcos, né? E tal. E o nosso espaço, quem ia chegando, ia ficando e tal. Aí no Twitter do Rebellion, no Instagram do Rebellion, mano, a gente não tá entendendo nada que esses caras estão falando, mas o show deles é do caralho. Né? É. Então, isso foi legal. Na Finlândia, a gente foi headliner lá no Punta La Rock, lá foi muito foda. Porque, assim, tipo, todo mundo esperando ali, tipo, porque, assim, desde os anos 80, desde 81, 82, os punks brasileiros se correspondiam com punks do mundo inteiro, né? E um dos lugares que a gente mais se correspondia era com a Finlândia, né? Os Ah, punks tá. É, finlandeses e os punks brasileiros, a gente sempre se correspondeu, desde de demo, né? Mandando fitinha para cada um até virar os discos, entendeu? Né? porque a princípio, para alguém que não está tão inteirado, né? Você fala, porra, tudo bem, Inglaterra, né? Lógico, né? Ter banda, esse intercâmbio, mas, pô, cara, porra, Finlândia, uma banda punk brasileira na Finlândia, né? É, Mas tem todo esse background aí de anos e décadas, né? de décadas, né? O Cólera foi a primeira banda a ir para lá, né? Foi em 90 e pouco, né? Em 90 e pouco, 92, 93. E as bandas brasileiras elas tinham esse contato com essa cena toda, né? O Ratos aproveitou isso, foi na década de 90. E a gente foi adiando isso, né? Porque todo mundo tinha filho, aí todo mundo tinha emprego, ninguém vivia só de música e tal. E a gente foi adiando, então a gente foi tarde, né? A gente foi a última banda da geração clássica a fazer a tour na gringa, né, cara? Mas foi do caralho, acho que a gente foi na hora certa, assim, porque foi uma puta estrutura, puta negócio legal. Na Finlândia lá, mano, chegou um moleque pra nós assim, foi comprar um merchan, falou, mano, eu vi 2 shows que me impressionaram na vida quando eu vi assim a primeira vez. Um deles foi do Iron Maiden e outro foi vocês agora. Ah, é. Eu falei, caramba, porque é difícil, né? Porque você é um completo desconhecido, apesar de ser conhecido por alguns, né? E aí é tipo, você tem que arrastar o público não com a sua história, mas com o seu som, né? Então, isso pra gente foi gratificante porque mostrou que a banda é boa, né, cara? Porque Sim, é o um público pirou. puta teste de fogo, né? Exato. Porque tem inclusive a questão do idioma, porque uma coisa é uma banda que canta em inglês e para lá, que inglês já é uma língua universal quase e tal. Agora, Exato. português, né, é uma barreira ainda maior entre
né, Brasil e Finlândia, quer dizer, e mesmo Ah, assim, mas quer dizer, nessas horas aí que o som tem que ser bom mesmo, a banda tem que ser competente. com certeza, com certeza. E assim, foi meio, putz, tipo, aí você vê o público inteiro pogando, dançando, você clap your hands, todo mundo batendo palma, eu falei, pô, tá ruim. E meu inglês é tosco, né? Meu inglês é Me Tarzan e o Jane, né? Então era 3 frases idiota, né, mano? E pau na máquina, né? É aquele inglês não é nem macarrônico, é mijorrônico, sei lá, Mio, miojônico. miojônico. Ah, mas também se a gente for ver, né, cara, os gringos vêm aqui, eles falam no máximo obrigado, como estão vocês, né? Exato, exato. Cara, não tem obrigação de saber falar. Mas você tem que, eu tentava me comunicar da melhor maneira, né? E eles entendiam. Tem uma É. cidade que a gente tocou na Inglaterra chamada Nuneaton, né? Uma cidadezinha pequenininha, perto, 1h30 de Londres de trem, né? A gente estava lá com o batera do K-Subs, né, e tal, ele que arranjou a gig. Aí tocou uma banda do Canadá, uma banda de meninas, eram tipo mercenárias, assim, só que do Canadá. Uma banda chamada Shit Talkers, né? Bem legal. Tocou uma banda local que eu não lembro o nome e tal. E ali não tinha um brasileiro, né? Ali era só inglês, né? Canadense e tal. E aí, tipo, vai subir os brasileiros para tocar. Tipo, o pub inteiro, tipo, o que esses caras vão fazer, né? Vamos ver, vai. É, cara, Nossa, terminou o show com o pub inteiro cantando, dançando. Aí chegou um casal pra gente de punk já mais velho, assim. Mano, vocês vão tocar onde amanhã, né, mano? Vamos tocar em Londres amanhã e tal, num pubzinho lá. Os caras, mano, nós vamos lá ver. Aí um outro casal também, tô lá amanhã e tal. E, mano, chegou no outro dia, a gente tava lá em Camden dando um rolê, tá lá os casais, lá na primeira fila. Mano, vocês são do caralho. Em inglês. Falou, porra, que mano, legal. Mas é, é, acho que eu sei, o Inocentes é uma grande qualidade nas suas músicas, cara, que vocês têm uns refrões muito bons e são pegajosos, fáceis, né, nesse sentido, né? Então, que porra, legal. pode ser gringo ou brasileiro, depois de 2, 3 vezes que o cara escuta ali, o cara já canta fácil, mesmo num português também miojônico, Sim, mas canta, cara, porque são refrões legais, assim, que são contagiantes, né? pô, que legal, que legal. E isso para a gente é legal, porque mostra que você. Porque aqui a gente vive da história, né? E lá não, a gente viveu num flash, um momento. Foi tipo, mano, o cara tá vendo a sua banda pela primeira vez. Como uma coisa de você voltar lá no começo da carreira, né? É. Quando você subia no palco, ninguém te conhecia, aí você, pá, todo mundo, mano, você é legal. Você está genuinamente vivendo do som, né? Você Do não tem a som. história por trás, que os caras não conhecem, tá? O som ali mostrando no palco. E se não fosse a Exatamente. pandemia, vocês já estavam planejando voltar para lá, para aproveitar esse bom feedback que vocês tiveram? Cara, então, eu ia voltar agora com a Plebe em 2020, né? Aí eu ia inverter de banda. Eu tô em 2 bandas, isso é bom, né? É. E aí eu ia com a Plebe e tal, e aí começou os sinais de pandemia, a gente cancelou tudo, né? Porque falou, mano, como comprar passagem e tal, e aí vem uma pandemia, que a gente faz? É. E dito e feito, né? No começo todo mundo, nossa, só por causa de uma pandemia? Ah, sei, né? E que pandemia, né? Ainda mais pandemia com cepa brasileira, né? Para piorar o negócio. Negócio acho que você vai levar Exatamente. na mala ali a cepa da Amazônia, né? E, Exatamente. Mas e no começo as pessoas riram, meio, nossa, vão cancelar, até na Inglaterra mesmo, um punk inglês lá ficava me zoando lá. Eu falei, mano, é pandemia que não chegou ainda, ainda aí. Eu não vou comprar passagem, a gente é brasileiro, né? A gente vai gastar 40 conto em passagem, né? E vamos ver se dá para ir em agosto, exato, né? entendeu? Morrer ali Não uma puta tem. grana. E aí, mano, quando deu março, começou a fechar tudo, fechou a Inglaterra, fechou tudo. Os caras achando que ia ficar um mês lá parado, daqui a pouco o inglês parou de tirar sarro da minha cara. Ele deve ter mudado, inclusive, o discurso. Não, não venha para cá, né? Porque os caras estão apavorados, que o Brasil tá, pô, tá É, campeão infelizmente, né? Para variar, né? O país campeão em mortes, né, cara? Então, os caras não nem querem me saber de fale, brasileiro lá. nem me fale, né, cara? Nem me fale. E
E agora é legal isso, né? Porque você, eu acho que principalmente a partir dos anos 90, né? Você começou a abrir a gama, digamos assim, das suas atividades, né? Eu lembro até Sim. que a primeira vez que eu troquei uma ideia com você pessoalmente foi numa Kiss Expo em Limeira, em 2003, por aí que veio o Eric Nossa. Singer, né, cara? E você ia ser ali meio que o showman da coisa, né? Sim. E você sempre teve, quer dizer, a partir dos anos 90, você adquiriu essa característica de estar sempre ali inserido, tem programa na TV, nisso, naquilo, e é importante, principalmente num país como o Brasil, que a estrutura do mercado é muito frágil, né? E eu acho que uma dessas coisas acabou sendo a Plebe, né? E você encaixou muito bem no som deles, cara. Desde do começo, cara, não tem um disco fraco, combinou certinho ali. Pô, que legal, obrigado, velho. A Plebe era banda irmã, né? Naquela fase que a gente foi pro Rock Paulista, a gente tocava no Napalm, a Plebe também. Conheci os caras da Plebe ali no Napalm, quando eu trabalhava lá no Napalm. Vieram as duas bandas punk de Brasília, né? Veio Plebe Rude e Legião Urbana. E aí a gente ficou muito amigo dos caras da Plebe, saía para os lugares, ia no Rose, ia no Madame, ia beber. Então, toda vez que eles estavam em São Paulo, eles ligavam pra gente e a gente estava sempre junto, né? Então, aí uma foi para a EMA e a outra foi para a Warner, né? E tal. Então, a nossa diversão era encher o saco do Felipe Seabra. Chamar ele de cara do dominó lá, do Negre. Foi o Afonso Negre, né? Negro, né? Negro, negro. A gente chegava no Rio de Janeiro, ia fazer divulgação pela Warner, aí pegava, né, o voo cedo, tal, porque era mais barato, chegava lá, sei lá, 7 da manhã, tal. O que a gente vai fazer agora? Vamos ligar pro Felipe Seabra. Acordava o Felipe ficava puto, nós ligava a cobrar, ligava a cobrar para Brasília. Então, quando o Felipe me fez o convite e tal, a Plebe tem essas influências que eu falei para você no começo, né? Só que, além do Gang of Four, do Stranglers e tal, entra The Fall, né? Entra umas outras coisas também que são coisas que são do mesmo universo que a gente ouvia ali. Então, é diferente, mas as influências são as mesmas. Eu sei os códigos ali, entendeu? Uhum. São Né? as São coisas que diferenças, eu... são as diferenças que se encaixam, que se acrescentam, né? Combinam. Exatamente, né? Eu sei o que o Felipe tá fazendo e de onde vem aquilo, entendeu? Então, para mim foi simples. Aqui, antes do meu canal começar a ter entrevistas em vídeo, passou um período com podcasts, né? E um deles eu gravei com o Felipe Seabra, recentemente aí. E ele contou uma coisa curiosa, né? Você falou que com 15 anos você passou a conhecer o punk, né? Por aí. E ele Sim. também, ele falou que lá pelos 14, 15 anos, ele falou uma coisa bem, bem legal, assim, uma frase bem marcante, assim, com 14 anos, eu não conhecia os caras, mas eles já conheciam a minha vida inteira, né? Pela identificação que ele teve com o som, né? Com as letras e tudo mais, né? E Exatamente. música é isso, né? Sim, sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Cara, a gente se divertia muito, né? A gente era muito amigo, tudo, né? Eram as bandas irmãs, assim, né? Era o Inocentes, Plebe e o Beijo à Força de Curitiba. As três bandas, a gente, quando se encontrava em São Paulo, era uma zona, né? Mas aí só o Beijo à Força que não gravou por uma grande gravadora, ficou lá em Curitiba, né? E tal. E aí não formou o trio não se juntou depois, né? Mas a gente fazia vários shows juntos nessa época. Nessa época do pós-punk ali, tocamos em vários lugares juntos. Teve uma Curitiba. vez que a gente fez um show no Rose Bombom que foi assim absurdo, né? Nunca vi aquele lugar tão cheio na minha vida, né, cara? Tudo bem que o lugar era pequeno, cabia umas 400 pessoas, mas, mano, Mas, pô, a também gente são não 400. conseguia. A gente não conseguia chegar no palco para tocar, que você passar no meio do público. Aí, mano, eu vou tocar, Preciso dá ir para ali a licença. tocar. É Falei, sério, né? Eu vou. caralho. E aí, era uma cena bem underground, no sentido mais genuíno, né? São Paulo, ali na primeira metade dos anos 80, né?
Sim. E como era, tinha bastante lugar relativamente, mas eram só aqueles. Então, muitas vertentes do rock se cruzavam. RPM com vocês, aí vinha o Camisa de Vênus, né? Inclusive, acho que você salvou aí o Marcelo Nova de uma facada, sei lá, né? Sim, sim. Graças ao punk, Conheci, né? conheci o Marcelo Nova no Carbono 14, né? E assim, conheci salvando a vida dele, assim, né? Tipo, eu vi que os punks iam bater neles, estão comigo aqui. Eu nem conhecia, né? Aí, como eu era de gangue também, né? Os caras meio que respeitaram ali, daí eu fiquei lá com eles. Quem são vocês mesmo? Que eu vi o sotaque baiano, falei, mano, os caras vão querer bater nos caras? Os caras são de longe ainda. Eu falei, mano, não, vai se fuder, né? Não vai. Mas eles estavam lá para Aí, tocar? Como é que... não, estavam lá, tava o Carbono 14, cara, era um espaço que tinha 3 salas de cinema, né? Tinha 2 salas de cinema, uma sala de vídeo, que projetava como se fosse cinema, né? Uma pista de dança e um bar lá em cima. Tinha 3 andares. Então, estava passando The Great Rock and Roll Swindle, o filme do Sex Pistols, né? E tal, numa das salas. E os punk estavam lá tudo para ver. E o Marcelo, tipo, camisa de Vênus, era punk. É que depois tirou o rótulo porque passou por essa em São Paulo e falou: o quê? Isso aí são os punk de verdade? Não, eu sou punk, sou nada. Um monte de banda aconteceu isso. Legião, tudo. Todo mundo tirou o rótulo porque o punk de verdade era muito perigoso, né? Mas o Camisa, pega os 2 primeiros discos, é punk. Puta, total, né? O primeirão meu, o Adventista é um hino punk, né, cara? Sim. Que, aliás, né, mano, o Adventista é uma reinterpretação, entre aspas, do Buzzcocks, né? Banda punk que eu gostava, Sim. entendeu? É. Então, assim, cara, o punk era meio catalisador. O Ira começou como banda punk, mas depois viu que, mano, nossa, era só treta, briga, falou, o quê? Eu, hein? Nós somos mod, Vamos, entendeu? vamos ficar só irado, né? Sem vias de fatos, né? Porque era muita confusão. A gente já não, né? A gente já vinha daquele meio, né? Então, né? Mercenárias, por exemplo, todo mundo fala hoje, era banda punk, banda punk. Não, era banda pós-punk, né? Hoje era até considerada punk, entendeu? Mas não tocava com a gente. Não era da cena punk, entendeu? Era dessa cena pós-punk que tinha em São Paulo, né? Esse Entendeu? pós-punk, essa régua, no caso do Brasil, dá para colocar como sendo o festival Começo do Fim do Mundo, né? Uhum. O pós-punk do Brasil é pós-começo do fim do mundo, né? Assim, né? É que existe uma sonoridade pós-punk, né? Sim. Que você pega, por exemplo, Silks and the Benches. A Silks ela era do fã-clube do Sex Pistols, né? E tal. O primeiro baterista do Silks and the Benches era o Sid Vicious, antes de entrar para o Sex Pistols. Caramba. Entendeu? Só que eles começaram a fazer um som que era mais... não era tão contundente quanto o punk, entendeu? E nasceu com o punk, a gente ouvia aquilo, entendeu? Mas ninguém sabia definir, não tinha um nome. Aí alguém chegou e falou: isso não é bem punk, entendeu? Isso é um pós-punk. É, e tem E aí, uma galera, Bauhaus, né? Essa pessoal, Joy exatamente. Division. Joy Division, eu ouvia Joy Division, eu ouvia Bauhaus, a gente ouvia tudo isso aí, que a gente ouvia toda a cena alternativa, entendeu? Tudo isso era. Isso que eu te falo, a gente não ouvia ouço punk, não era punk, você ouvia era o que a gente chamava de New Wave, era a nova onda, as novas bandas. Depois que New Wave virou um estilo, entendeu? Mas Nada a New ver Wave com era punk, inclusive, né? exatamente, mas New Wave era o que definia aquela nova cena. Então a gente via Specials, ou via Divo, ou via, The né, Jam. Silk, CD ou via Bauhaus, via um monte de coisa que estava acontecendo ali, Joy Division, e tudo aquilo era o nosso caldeirão cultural. Aí as cenas foram se solidificando e encontrando seus estilos, né? O punk é só esses aqui, né? Os que fazem assim como que nem o Joy Division são pós-punk. Os que fazem tica-tica-tica são ska. Entendeu? Isso aqui é rockabilly, isso aqui foi dividindo. Mas, por exemplo, eu tenho o primeiro do Cramps, que eu comprei em 79. Uma puta banda Tipo, legal, cara.
Porque obscuríssima, né? Exatamente. Eu tenho o primeiro do Cramps, eu tenho o primeiro do The Cure, eu tenho o primeiro do Special. São discos que eu comprei garoto, que era tipo, puta, deixa eu comprar esses Specials. Puta, o filme do Divo, saiu o Mauricinho, o primeiro vocalista do Inocentes, para ver o filme do Divo. Era um outro Divo, não era o Divo que estourou anos depois, entendeu? Você tem que pensar tudo no contexto histórico, era tudo alternativo e barulhento. Aí, anos depois, eu começo a ver o Divo na TV. Eu falo, caralho, o Divo tá aí fazendo o quê? Mas o primeiro disco do Divo tinha pouco teclado, era mais guitarra, né? Agora, aproveitando essa reflexão, né? Essa coisa, justamente o famoso lema do it yourself, faça você mesmo, ele foi atravessando eras e épocas e gerações. Hoje ele virou um clichê, né, cara? Até que você clicar no YouTube, virou um estilo de vídeo. Tem vários vídeos do it yourself, virou uma sigla para classificar esses vídeos. Você como fazer um vaso colorido, tem de tudo, né, cara? Sim. Assim, isso demonstra um pouco quanto a música também ela perdeu, né, da sua essência assim mais pura, né? Ficou tudo muito mercado, muito marqueteiro, né? O punk também nisso ele meio que deu uma sumida, uma esfriada, né, hoje em dia, né? Ah, sim, né? Vai perdendo aquela contundência do começo, né? Por exemplo, para mim, quando o Ramones vinha tocar no Brasil, tocava no Olímpia, já tinha acabado, já. Entendeu? Porque eu ouvi o Ramones lá em 76, 77, 78. Aí, 20 anos depois, era uma banda que tocava na rádio. Já eram Era uma banda, rockstars, né? pelo menos no Brasil, né? Mas se bem que lá nos Estados Unidos eles eram ainda super underground e tal, mas não era a intenção deles, eles que realmente queriam ter feito sucesso, né? Que é super válido, né? Você pega Bad Religion. Bad Religion eu vi como banda nova em 81, peguei o primeiro disco, nossa, uma banda nova de hardcore e tal. Aí anos depois, o Bad Religion é uma grande banda da cena musical, mas eu acho que isso é normal, entendeu? Porque assim, não dá para tentar ficar restringindo a cena, né? Porque todo mundo tem o direito de fazer sucesso. O metal, Sepultura explodiu, o Metallica explodiu, que legal. O punk explode, você é traidor. Não, Puta saco, né? entendeu? Você se tornou popular, né, mano? Então, assim, por exemplo, todo mundo fala mal do Green Day. Eu gosto do Green Day. Eu fui num show do Green Day, puta show, cara. E começou na cena punk, entendeu? Né? Rancid, gosto do Rancid. Puta, eu acho uma puta maravilhosa. banda. O Né? Green Day, quando apareceu, era o punk de boutique, né? Então, porque faz sucesso, aquela coisa que eu te falei. O Inocentes foi para o Warner, traidores, os caras traidores, época de boutique. Não, a gente veio da cena, cara. Entendeu? Só Meu, que eu você acho tem isso. uma exposição maior. Eu acho um puta recalque, sabe? O cara não consegue vingar como músico profissional mesmo, aí, puta, Sim, traidor do movimento, um puta ranço, um recalque ridículo, né? Idiota, né? exatamente isso. Pô, se o cara querem lá, o Exatamente João isso. Gordo, né? Foi pra MTV, depois, se eu não me engano, acho que ele foi pra Record, eu acho, sei lá, mas enfim, na É, MTV já era o traidorzaço, assim, do movimento. Pô, deixa o cara, né, meu? Putz, deixa o cara pagar as contas dele como ele quiser, né, meu? exatamente. E são essas coisas que inviabilizam, né, o punk. Então isso começou a encher o saco. É por isso que a gente entrou pro rock paulista, porque começou a encher o saco. Você não pode tocar, né, no Napalm porque você vai tocar para Playboy. Eu falei, mano, Playboy, vou tocar para gente, todo mundo que quiser ouvir, eu vou tocar. Não vou tocar só para quem você acha que eu devo tocar, entendeu? Seletivo Aí idiota. mas foi uma coisa que a gente viu no Rio de Janeiro, quando foi fazer o show lá pela primeira vez, lá no Circo Voador, né? A gente olhava na plateia e falou, mano, tinha de tudo. Tinha surfista, skatista, punk, tudo. E eu falei, mano, é isso que eu quero. Né? Estudante de medicina, tinha tudo. Eu falei, mano, é isso que é legal. Daí voltei para São Paulo e falei, por que eu vou ficar, né, ouvindo punk gritando comigo? Porque o ingresso é 10 reais, devia ser 5, porque é um roubo, uma banda punk não podia cobrar. Porque é assim, né? Se você cobra, você é um filho da puta, mas o cara pega o dinheiro dele todo e vai ver o show do Dead Kennedys. Na boa, e paga 3 vezes mais, entendeu? Porra. Não, porque daí faz parte do sistema, né? Deles, do sistema punk, né? E Mas, mano, mas é uma incoerência, né?
Então, isso começou a encher o saco. Por isso que a gente começou a ir para um outro circuito. E aí eu falo que quando a gente chegou na Warner, nossos shows lotavam e tinha de tudo. Tinha gótico, punk, rockabilly, skatista, gente normal, surfista. E era isso que eu achava legal. Entendeu? Isso que é o legal na música, né? Na verdade, é você agregar ali, né? Que é nem festival com bandas bem diferentes, cara. Meu, são as plateias mais legais que tem. Sim. E agora um senhor punk aí de 40 anos de carreira, mas só com Inocentes, fora as bandas anteriores, né? Tá aí, porra, de repente tá aí paralisado artisticamente com a pandemia, né? Como é que tipo de plano um punk já de 40 anos de estrada faz pro tal do famoso novo normal quando ele vier? Rapaz, eu tô de home office, né? Eu tenho show livre, tem o programa na rádio, né? O Filhos da Pátria, onde eu só toco rock nacional e tal. E aí tô aí, né? A Plebe lançou Evolução, né? Que é um álbum duplo que a gente que na verdade é tipo um conceito de ópera rock, né? E tal. E a gente pretendia fazer shows, né? Musical com ele e tal. Ia lançar o volume 2 agora, né? Quer dizer, agora, o ano passado. Não lançamos, vamos lançar agora, né? Esse ano. Mas fizemos 2 shows só, do Evolução e Pandemia. Ou seja, temos um álbum duplo para tocar ainda, para fazer show. Então, assim, tipo, Inocentes, a gente fez algumas lives e tal, estamos tentando compor, mas não tenho cabeça para compor, para ficar, porque, mano, é uma batalha, né? Vendi amplificador, vendi guitarra, vendi um monte de coisa para poder pagar as contas, né? Puta, isso Não que é tá triste, fácil. né, cara? Você vê um monte de gente vendendo seus instrumentos, né? Porque a coisa tá super, hiper apertada, né, cara? Isso é triste demais, né? É foda. Porque, assim, um ano você aguenta. A gente aguentou. Eu pensei que eu não fosse aguentar. E fiz um monte de coisa. Fiz uma coisa aqui, uma produção ali. Fiz um projeto do meu disco solo, uma música para o meu disco solo, um clipe e tal, junto com a CPTM e tal. Clemente, a Fantástica Banda Sem Nome e tal. Fiz umas coisas pontuais e legais, sabe? Consegui e tal, pagar as contas com dignidade e tal. 2 anos, você não consegue, entendeu? Não, e Né? assim, são 2 anos Gente de sufoco diário que você não sabe que vai acabar. Você não sabe se vai acabar em 2 anos, se você tem mais tempo, né? É osso. Exatamente. E sem uma previsão de nada. Então, o cara que tinha o bar ali, ele falou, putz, fechei aqui, mas agora estou abrindo, né? Tava abrindo ali, mas ele guardou uma grana e tal. Aí tem que fechar de novo? Vai quebrar. Mas, é culpa dos governadores. Não, é culpa de todo mundo. Todo mundo, lógico, né? Entendeu? Porque o governo federal é uma merda, né, mano? Ninguém tem coragem de fazer se tivesse feito uns lockdown antes, né? Antes da. Não tem Natal, não tem carnaval, entendeu, mano? Saca? A gente não tava passando, tá passando, não, a gente teria ficado menos tempo fechado, né? E abrindo, não ia chegar, né, nesse ponto que chegamos, porque quanto mais você enrola e fecha meia boca, pior, né? É Só pior, vai cara. aumentando, É porque né? as festas clandestinas vão continuar, né? Acho que enquanto não começar a prender e dar multa para quem realiza essas coisas, cara, mostrar que, porra, Exatamente. existe uma gestão aqui. E aí Exatamente. não é só a questão do governo, tem também as pessoas que são muito irresponsáveis. E aí a gente chega nessa média horrorosa que a gente está aí, com mais de 3 mil mortes, né, cara? Você fala, Exatamente. putz, E é por isso que eu falei que é culpa de todo mundo, né? Porque as pessoas também não colaboram, né? Porque o ideal seria que você não precisasse fechar e fazer nada. Fosse que as pessoas falassem, não, vamos colaborar. Vamos usar as máscaras, não vamos aglomerar, não vamos fazer festa. Para que você precisa ir numa festa no meio de uma pandemia? Fala a verdade. não, pois é, né? Porra, Né? balada, né? Tipo, vou numa balada, vou agarrar umas minas, vou conversar, pega nada, que pandemia, o caralho. Mano, sério mesmo? Ah, Eu não entendo. não, Ela você vai me vê. bater assim, né? Mas Ah, bater muito, né, é mano? como dizia um cara de um canal de esporte, tem que apanhar de cinta, né, cara? Porque você fala, meu, não é possível, velho.
Mas querer empurrar um carro com freio de mão puxado ladeira acima, né? Lidar com seres humanos, Exatamente. né? Pô, Exatamente. Clemente, super obrigado aí pela entrevista, cara. Show de bola aí, te agradecer bastante. O canal tá sempre aberto aí também quando você tiver algum projeto, alguma coisa nova queira divulgar. Vamos bater mais um papo. E foi super legal essa viagem punk aí por 40 anos de história aí. Pô, valeu. Eu que agradeço o convite, Henrique. E tô aí, né? Pintar outra, vamos nessa, mano. E boa sorte no seu canal aí, mano. Pô, obrigado, cara. Boa sorte para todo mundo aí. Vamos nos cuidar para vender menos instrumentos, conseguir superar a coisa aí com saúde, né? Vamos tentar fazer a nossa parte, cara. Obrigado mais uma Valeu. vez. Canal aberto aí. Valeu. Tchau, tchau. É nóis. Tchau, tchau.